Hi everybody, how are you? Are you okay? I hope so. Class, hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto assim mais gramatical. Last class, na aula passada, nós falamos sobre vocabulary, né? About professions, falamos sobre profissões, tá? Eu já fui lá para a página 153, para a página 153, tá? E observei que o assunto que a gente vai tratar lá é verb to be in the past, sobre o verb to be no passado. Estava, era, ok? Estavam, eram. Class. Então, eu coloquei lá, preparei um slide para vocês, no finalzinho eu peço para vocês fazerem umas atividades, tá? Eu coloquei lá só como review, tá? Só para fazer uma revisãozinha, eu coloquei o verb to be no presente, e no past, no passado, tá? Que vai ser apresentado para vocês. No presente, vocês já viram no ano passado, ok? Mas só para relembrar, present, verb to be, só para lembrar, to be. Verb é verbo, to be é ser ou estar. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Por que eu falei you are duas vezes? Twice, duas vezes. Tá? Coloquei lá primeiro no singular e depois no plural, ok? Aí eu coloquei ao lado do verb to be no present, coloquei no past, no passado. Tá, então, I am, eu sou ou eu estou, ok? I am Mirella, eu sou Mirella. I am happy, eu estou feliz. Tá, e para eu dizer eu estava feliz ou então eu estava doente, eu estava na escola, eu estava em casa, como que é o passado? Coloquei do ladinho para você. I was, eu era ou eu estava. You were, você era ou você estava. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. It was, era ou estava. Então, se eu digo assim, estava frio ontem à noite. O que estava frio? O tempo, né? Falando sobre o clima. It was cold last night, na noite passada. Ontem, yesterday. Essas palavrinhas que vocês, advérbios no passado, eu coloquei nos exemplos, depois eu falo para vocês, tá? Então, it was, era, estava. We were, nós éramos, nós estávamos. You were, plural, tá? Que eu já falei no singular. You were, vocês eram, vocês estavam. They were, lembrando que they são eles ou elas, tá? Então, they were, eles eram ou eles estavam, ok? Ou elas eram, elas estavam. Ok, class? Gente, para você saber, eu era, eu estava, I was, é muito fácil, gente. Só tem duas formas do verbo to be no passado. Ou was ou were. Na hora de fazer a atividade, na apostila, veja quem é o sujeito. Mary. Mary é ela, é she. Então, é she was ou she were. Só você olhar no slide que eu preparei para vocês. Ou até mesmo na apostila, na página 153, tem uma tabelinha lá, ok? Então tá, eu coloquei lá uns exemplos. Frases afirmativas usando o verb to be in the past, no passado. She was at the mall last night. Ela estava no shopping ontem à noite. No, she wasn't. Ela não estava, né, gente? Shopping está fechado. But, okay. They were at school 2 months ago. Eles estavam na escola 2 meses atrás. Jane and Paul were at the park yesterday. A Jane e o Paul estavam no parque yesterday, ontem. We were at the party last weekend. Nós estávamos na festa last weekend, no fim de semana passado. It was cold last Sunday. Estava frio domingo passado, ou no último domingo. Essas palavrinhas que vão surgindo assim nas frases, nos exemplos, é muito bom que vocês anotem,
tá? Last night, noite passada. 2 months ago, há 2 meses atrás, ó. Então, eu já falei, ago já é atrás, tempo, tá? Yesterday, ontem. Last weekend, fim de semana passado. Last Sunday, domingo passado ou no último domingo. Então, você já sabe, last pode ser no último ou passado, ok? Tá. Sabendo já o verbo to be na forma no passado e na forma afirmativa, coloquei para vocês the negative form, a forma negativa, tá? Como negar, dizer que não. Então, vamos lá, já listei lá para vocês a forma completa e a forma abreviada. I was not, or I wasn't. Eu não era, ou eu não estava. You were not, or weren't. Você não era, você não estava. He was not, ou então he wasn't. Ele não era, ele não estava. She was not. Ela não era, ela não estava. It was not open. Não estava aberto. It was not closed. Não estava fechado. Quando eu não me refiro a uma pessoa, sim a algo, não pessoa. We were ou we weren't. Nós não éramos, nós não estávamos. You were not ou you weren't. Vocês não eram, vocês não estavam. They were not or they weren't. Eles não eram, eles não estavam. Ou elas não eram, elas não estavam. Examples, exemplos. I was not downtown yesterday. Eu não estava no centro da cidade. O que é mesmo yesterday, que eu já falei? Ontem. Não estava no centro da cidade ontem. Julia wasn't home last night. Julia não estava em casa na noite passada. We weren't sick last week. Nós não estávamos doentes na semana passada. We weren't, we were not. Gente, colocar o verbo to be no past, no passado, na forma negativa é muito fácil. É só colocar o not depois do verbo to be. I was not. Eu não estava, ok? Tomar cuidado porque no português é o contrário, tá? Então, lembra disso. Negativa, not depois do verbo to be, ok? Agora, é para fazer pergunta. Questions, interrogative form e a forma interrogativa. Muito fácil, gente. É só você inverter o verbo e o sujeito. Was I? Eu estava? Eu era? Was I downtown yesterday? Eu estava no centro da cidade ontem? No, I wasn't. Não estava. Because it was closed. Porque estava fechado, ok? Então, é só inverter para fazer pergunta. Were you? Você estava? Ou você era? Was he? Ele era? Ele estava? Was she? Ela era? Ela estava? Was it? Era? Estava? Were we? Éramos? Estávamos? Were you? Vocês eram? Vocês estavam? Were they? Elas eram? Elas estavam? Eles eram? Eles estavam? Examples. Were you sick last month? Você estava doente no mês passado? I hope not. Espero que não. Was she at the mall last night? Ela estava no shopping na noite passada? No, she wasn't. Não, ela não estava. The mall is closed. O shopping está? Está não. Está, né? Mas também ontem estava. It was closed. Estava fechado. Was it cold yesterday? Estava frio ontem? Yes, it was a little bit. Um pouquinho, né? Was Jack in the classroom? Jack estava na sala de aula? Was Jack in the classroom? Gente, para fazer pergunta é muito fácil. Então, você inverte, tá? O verbo to be no passado e o sujeito. Ok, class? Bom, tendo já apresentado para você, então, o verbo to be no passado, dei exemplos de frases afirmativas, negativas e interrogativas, tá? Vocabulário novo também, que vocês podem anotar.
aí no caderno de vocês. Vou pedir para vocês fazerem as atividades das páginas 153, 154, 155 e 156, ok? É o vocabulário que a gente trabalhou e sobre o verb to be in the past, tá? Sobre o verb to be no passado. Ok, class? See you next class, ok? I miss you guys so much, tô com muita saudade. But see you soon. A gente se vê em breve, ok? Bye!